Pessoal, me chamo Guilherme, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Que Penso. Pessoal, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que logo logo aparecerá mais vídeos aí para vocês, tá bom? Pessoal, como eu tive uma semana um pouco conturbada, eu estava pensando um pouco comigo muito em relação, né, como funciona o meio de trabalho, de ação do ser humano, né? Principalmente quando se refere a trabalho ou alguma coisa que gosta muito de fazer, tá? E aí vem muito a falar aí em relação sobre o título do vídeo, tá? Ou você, fazer o melhor versus fazer o necessário. Pessoal, poucos param para pensar nisso. Muitos visam em querer fazer o melhor porque você se destaca mais, porque você tem maior ascensão e fazer o necessário praticamente ali você faz o que tem que ser e acabou. E segue a vida ali, você não fica em baixa, mas também você não fica entre os melhores. E o que vocês acham, pessoal? Fazer o melhor ou fazer o necessário? Bom, na prática, os dois depende e depende muito de situações. Por quê? Não é ruim você só querer fazer o melhor. Não é ruim você só querer fazer o necessário. Eu vou te explicar. Fazer o melhor, você sempre tenta se destacar mais. Você sempre tenta ali fazer todo o necessário ali, todo o parâmetro para você é, ter uma amplitude maior, as pessoas verem mais o seu trabalho, você ter uma oportunidade maior com subida de degraus, né? Isso pode ser no lazer, isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser nos estudos e etc. Nos estudos, isso daí tem maior relevância, né? Porque dependendo aonde você está atuando e que tipo de prova você está fazendo, hoje em dia a gente lida muito com situações de eliminações cada vez mais que as suas notas são maiores. Então isso daí acaba impactando muito, entendeu? E provavelmente você vê aí uma maior probabilidade aí de você passar e você ficar entre os primeiros, você conseguir cursos em melhores faculdades, etc. Fazer o necessário, ele pode se aplicar mais em várias situações aí, principalmente vai depender muito de momento, entendeu? E aí existe sempre dois pontos fortes ali e os pontos fracos também em relação a isso. Pessoal, fazer o melhor sempre é o indicado, porém isso gasta mais tempo, é, isso gasta mais paciência, isso gasta maior condição de trabalho e de ambiente. Se você não tem um ambiente legal, se você não tem aí uma condição de trabalho legal, se você vive no meio de algumas coisas ali que pode te atrapalhar, ou até mesmo você não tem tanto conhecimento e informação proveniente ali à disposição, tudo isso impacta. Tudo isso impacta. Muitas pessoas, por exemplo, em relação ao trabalho, reclamam das condições dela de ter um ambiente melhor trabalhado, ter ferramentas com mais aí, mais ajuda, entendeu? É, ter ali pessoas que de fato queiram fazer alguma coisa, as coisas certas, queira fazer aí tudo direitinho, todo o trabalho em equipe, pessoas que têm inteligência para exercer os trabalhos, têm amplitude, têm uma visão mais ampla das coisas, né? Então tudo isso daí tem que estar em alta, tudo isso daí tem que estar e alguns outros atributos aí, tudo isso tem que estar em alta, tem que estar se casando para que você consiga realmente extrair o melhor, fazer o melhor, se destacar mais. Então isso apenas não só depende de você, você precisa estar no ambiente, você precisa ter todas as ferramentas necessárias e toda a ajuda, né? Ou pelo menos a situação para que você consiga fazer as coisas acontecerem. Isso vai facilitando aí no seu dia a dia. Principalmente dependendo da situação psicológica que você também esteja, entendeu? Hoje em dia, a probabilidade de você ter depressões, de você ter alguma doença, até crônica, são muito grandes por conta dessa pandemia e realmente as pessoas se adoecem
quando não é pelo Covid, é por outras coisas. Então isso daí acaba impactando muito. Se você não tiver uma ambientação, se você não tiver alguma condição de trabalho, ou se você não tiver pessoas ali dispostas a te ajudar, isso realmente impacta muito. E aí não tem chance, cara. E realmente você fica numa situação totalmente sem saída ali, tentando achar alternativas para você conseguir fazer o melhor de si. Mas, infelizmente, né, quando tudo não são flores, a gente tem que fazer o necessário. E pessoal, fazer o necessário não é feio. Você tem que fazer o necessário principalmente quando você não tem respaldo, principalmente quando você não tem uma boa ambientação, quando você não tem uma boa colocação ali, ou de trabalho, ou se você, eu estou envolvido num projeto, estou envolvido numa equipe esportiva, entendeu? Ou se você não tem tantas condições tecnológicas e por aí vai. Tudo isso depende de momento, tudo isso depende de uma situação onde você precisa estar preparado, precisa estar com a cabeça vazia, precisa estar com tudo em ordem para que você consiga trabalhar o melhor de si. E, pessoal, tem também um problemão em relação a isso, tá? Que eu não citei, mas eu vou fazer questão, que é condições externas, né? O que que eu digo isso? Por exemplo, por exemplo, eu sou um cara que eu participo de projetos esportivos, tal, eu recebo para jogar em determinados times e tal. O que que acontece? Dentro do jogo, não só eu preciso logicamente me destacar porque eu sou um jogador que tem um contrato. O restante, mas você também depende de um restante porque você não joga sozinho. Se sua equipe não estiver bem, dificilmente você vai conseguir fazer o melhor. Por quê? Porque se um ou outro não tá bem, você vai acabar fazendo muito mais, que isso dentro de uma equipe pode até ser natural dependendo da situação ali. Só que por outro lado, se isso acabar causando uma constância muito alta, você praticamente vai sofrendo uma espécie de estresse. Então tudo isso vai gerando escassez, você tem que fazer muito, você vai acabar ficando irritado, você vai praticamente fazer uma coisa, um termo chamado tirar o pé, e aí simplesmente você não vai dar bola, você vai falar, dane-se, vou seguir com o que eu tenho que fazer aqui, já era, entendeu? Dane-se o resto. E tem gente de fato que faz isso. E isso não é só no esporte, tá? Isso justamente se aplica no trabalho também. Por quê? Porque existem empresas que não dá respaldo ao funcionário, ou até mesmo não dá algumas coisas aí, não tem um ambiente preparado aí nem para trabalho. Então isso daí acaba se tornando difícil. Faz o funcionário, faz a pessoa que está ali, pode ser funcionário até de qualquer classe, se desanimar, querer procurar outra coisa para fazer, ou simplesmente fazer o necessário até fazer de qualquer jeito. Isso acontece muito. Então assim, pessoal, tudo isso daí se baseia muito no contexto geral, numa boa ambientação, no psicológico, pessoas ali capacitadas e preparadas, ou pessoas ali que estão com a vontade de aprender e seguir. Tudo isso daí impacta muito, muito mesmo. Não tem escapatória, pessoal. Para você fazer o melhor, gasta muita coisa ali. Não é apenas tempo, é estudo, é ocupação, é ambiente, é conexões, tá? Porque dependendo do ambiente que você esteja vivendo, você não conhece muita gente, ou você ainda está aprendendo a conduzir o lugar. Então, tudo isso daí realmente impacta bastante. E às vezes, por exemplo, eu tenho bons resultados profissionais ou esportivos, o que for, ou amorosos aí no seu relacionamento, só que infelizmente a minha situação pessoal em algumas outras coisas não tá bem. Pessoal, isso daí impacta muito, tá? Por que isso daí impacta muito? Porque se você cair numa depressão, se você vir a cair, uma coisa atrapalha a outra e outra coisa atrapalha a outra. Então isso daí acaba se tornando uma decadência generalizada, um efeito dominó. Se você tem um problema muito grande, alguma coisa, até mesmo uma pré-depressão ou já numa depressão muito forte, realmente tudo começa a impactar, tudo começa a ficar mais difícil. Você se torna uma pessoa até mais negativa. Então isso impacta muito. Então, pessoas normalmente assim, elas tendem a apenas fazer o necessário e olhe lá, tem gente que acaba não conseguindo sob a forte pressão, entendeu? Então, sempre a tendência ali é sofrer algumas quedas psicológicas, né? É sofrer
alguns momentos ali de crises muito fortes. E se essas pessoas realmente não se cuidar, os problemas estarão instaurados, porque aí realmente você vai precisar de ajuda aí e rápido, rápido, tá bom? Quando a pessoa começa a chegar em fase depressiva, você que chegou em fase disso, pessoal, prestem muita atenção. O problema pode se agravar se você tiver trabalho, se você tiver algum meio social ali que você tem um nome forte, que você está envolvido em um projeto muito forte, e isso impacta. Mas impacta muito. É algo assim estrondoso, é algo assim gigantesco. Que se você não tomar os devidos cuidados, a situação será muito agravante. Então, assim, pessoal, tem coisas que, não vou precisar fazer o melhor, vou precisar fazer o necessário. Por exemplo, eu tô no, como eu citei aqui, tô no meio de uma equipe que não colabora muito e tal. Pessoal, procura fazer o necessário, dependendo da situação, tá? Procura fazer o necessário. Se você tender a fazer o melhor, desde que você vê, desde que pelo menos alguma coisa dali, você olha ali e fala, dá para mim fazer, pelo menos aqui tem alguma coisa que possa estar atribuindo para mim. Por quê? Porque vai chegar o momento que dependendo se as coisas não passarem por algumas mudanças, você realmente vai sofrer algumas quedas bruscas, principalmente por estresse. Isso é perigoso, entendeu, pessoal? Por mais que vocês, mas isso não é certo, que o que você está falando não tem tanto fundamento. Pessoal, vê isso daí na prática. Se as coisas continuam do jeito que tá, realmente você vai tender a ter mais estresse, seu psicológico vai cansar. O que você vai fazer, não ter os resultados esperados, realmente tudo isso vai impactar muito. Então, assim, prestem bem atenção em relação a isso daí. Se não conseguir fazer o melhor, faça o necessário, pelo menos o necessário, você vai entregar aquilo que é pedido. Agora, se você estiver num ambiente que as coisas, pelo menos, não precisa ser um ambiente perfeito, porque ambiente perfeito é quase impossível existir, mas pelo menos que algumas coisas ali de fato facilite, né, seja justo com aquilo que você propõe, ou quem de fato esforça mais e faz certinho consegue resultados positivos, realmente vai te trazendo frutos aí, vai olhando com você para você com mais carinho. Porque se não houver isso daí, realmente o pessoal não vai ter o que fazer. E também, principalmente, se você estiver passando por um problema muito forte, tá? Você não consegue se extrair o melhor de si, tá? Você não consegue fazer o melhor ali. E isso daí acaba, de fato, impactando no seu dia a dia, no seu pessoal, tá? Porque para você exercer bons trabalhos, tudo tem que se casar bem. Você tem que estar com o seu corpo, e sua alma em harmonia. Não está, se torna mais difícil. Eu te garanto, se torna mais difícil. E você sempre vai. É sempre bom procurar quando existe alguns gaps, né? Algumas lacunas lá distorcidas. Vocês sempre precisam procurar saídas ali, saídas eficientes, para que aí vocês possam se recuperar, se levantar, a ter uma melhor performance aí naquilo que você tem de objetivo. Então, assim, pessoal, isso foi o conselho, tá? É um conselho fortíssimo aí. Sempre procure fazer a melhor à medida do possível. À medida do possível. Sempre procure estar bem. Isso é o mais importante. Se você está bem, você consegue fazer o melhor. Você consegue dar o melhor de si. Você consegue surpreender com o melhor. Se você não, infelizmente, se você não estiver numa boa fase, procure fazer o necessário, e aquilo que você precisa corrigir, procure ajuda. Procure ajuda, pessoal, não esconda, porque realmente hoje em dia, 2021, a gente está no meio de uma pandemia, em situações que pode acontecer, que pode afetar muita gente fisicamente, psicologicamente. Isso vai ser impactante até mesmo no futuro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode aparecer uma parte 2, dependendo aí da dúvida do pessoal. Se o pessoal quiser levantar algum ponto, vai ser muito importante, vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço aí por vocês estarem comigo aí, assistindo a mais um vídeo, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.